Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E se você quiser nos acompanhar por esse mundão de Deus, então basta que você acesse qualquer uma das nossas plataformas digitais. Se você quiser a programação real time, ou seja, a programação contínua, ao vivo, da RDC TV, você pode, em qualquer lugar do planeta, digitar rdctv.com.br/ao vivo, que você vai estar no player do nosso site. Aí está o nosso site, rdctv.com.br/ao vivo. Você acessa a programação real time da RDC TV via o player do nosso site. Se preferir as nossas redes sociais, live dos programas, programa a programa, né? Você pode apenas digitar em qualquer uma das redes sociais aí, Twitter, YouTube, Facebook, RDC TV Digital. RDC TV Digital, você vai estar conectado conosco, porque você sabe, a RDC TV conecta o Rio Grande e conecta o Rio Grande com o mundo também, ok? Sendo que pelo Facebook você interage, manda o seu recado aqui para o Virando o Jogo. Também pode mandar o seu recado, claro, pelo nosso WhatsApp, 998 15 99 90. Repito, 998 15 99 90, o número do nosso WhatsApp, que está ali no controle do Diogo Rossi. Diogo Rossi, que tem ao lado o Bruno Flores, que está ao meu lado, e eu estou ao lado do Marinho Saldanha. Seja bem-vindo ao programa de novo, colega Marinho Saldanha, do site UOL. E Otávio Hoffmann, nosso jornalista da ASEG, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, que também participa conosco aqui do programa e que hoje estará credenciando, né, o nosso povo cronista esportivo no jogo do Internacional diante do Novo Hamburgo. E sobre esse jogo nós teremos informações atualizadas do Internacional, do Novo Hamburgo e, claro, vamos falar de Grêmio e Seleção Brasileira. Aliás, sobre seleção, eu botei hoje uma amarelinha aqui, ó. Vindo uma amarelinha porque... Te empolgou? Me empolguei com a seleção, mas é o que resta, né? É o que mesmo que... Quanto que foi o primeiro gol do Gabriel Jesus? Foi 30 e quantos no segundo tempo? O primeiro foi do Firmino, né? Não. O primeiro dos dois do Gabriel virada. Jesus. É, da virada? É. Uns 35, 37. pra... 37 do segundo tempo. E aí depois ele fez o outro gol. O Firmino tinha empatado no início do segundo tempo. Agora, sei lá, né? A seleção tem alguns nomes carimbados, só que outros jogadores menos cotados estão entrando, até como o próprio Everton. Vem cá aí, que coisa, o Galvão Bueno está apaixonado pelo Everton. Ele não parava de falar, né? Meu Deus do céu! Everton. Ô Galvão, presta Cebolinha. atenção aí, Galvão. Mas é bom que seja assim, porque realmente ontem o Everton entrou e na primeira jogada dele ele já foi para dentro dos adversários e criou uma situação. Eu tenho dito aqui. Uma diferença em relação ao Panamá, né? Em que o Everton pegava a bola e tocava para o lado. Mas aí é aquele negócio que a gente comentou aqui, talvez ainda uma inibição do Everton. Essa tinha sido a segunda convocação dele. Terceira, que ele não conseguiu ir na segunda, né? Ele foi convocado 2 vezes, a primeira ele foi, a segunda ele se machucou e a terceira agora. Sim. Então é a segunda participação Participação efetiva dele. efetiva é a segunda. Sabe que eu acho que o Brasil cresceu muito a partir da mudança de sistema, né? Ontem eu estava analisando o jogo da seleção ali através das redes sociais e tal, e percebendo que o Brasil, quando ele começou o jogo no 4-1-4-1, que o Tite costuma utilizar com o Coutinho centralizado e o Paquetá aberto, ele matou o ímpeto da seleção ali, porque o Coutinho não conseguiu jogar bem centralizado, como o de praxe não consegue. Né? Tá mal no Barcelona também, mas no Barcelona ele joga aberto, né? E o Paquetá aberto, para mim, é inaceitável.
É inaceitável, porque quem conhece o Lucas Paquetá sabe que não é a característica dele. Ele não sabe jogar aberto, ele joga centralizado, foi assim no Flamengo. Não vi todos os jogos dele no Milan, mas os que eu vi jogou centralizado. E o Brasil melhorou muito a partir da mudança de sistema, quando jogou com o Jesus na frente do Firmino, com a entrada do Arthur, que fez uma circulação muito interessante no meio de campo, e que deu ao Brasil um poder de criação, tornou o Brasil um pouco mais propositivo. Para mim, chega a soar óbvio que o Brasil é uma seleção que tem que ser propositiva, pela característica do Brasil, porque sempre foi assim, porque é assim que o Brasil joga. Então, o legado que fica do jogo contra a República Tcheca é o que não se deve fazer. Não se deve começar do jeito que começou. Agora, como é que vai ser para organizar esse meio campo? Quem é que vai jogar? Eu acho que o Casemiro não está bem, o Coutinho não está bem, o Davi Neres está bem, tem que jogar, o Arthur tem que jogar. Como é que vai se organizar? É daqui para frente. Eu acho que a gente viu contra a República Tcheca do jeito que o Brasil não pode jogar. Vocês acreditam... E agora só tem a Copa América, né? Porque não tem outros amistosos até o... Não, é direto. A convocação já sai para a Copa América... É daqui um mês, né? Ainda, falta um mês ainda. Maio só. A partir de maio os times começam a treinar, então demanda ainda mais um tempo para a convocação. Vocês acreditam nesse Richarlison? Eu gosto do Richarlison. Gosto. Só que não como centroavante. Mal escalado sempre, né? Então acaba sofrendo. Sempre mal escalado, né? É isso que eu digo. O Brasil tem um festival de escalações erradas. O Richarlison joga aberto, ele não é centroavante. O Paquetá joga centralizado, ele não joga aberto. Mas essa formulação com o Firmino e o Richarlison, ela pode dar certo ou não? Se o Firmino for o cara que vem de trás. Mas aí que eu acho que não tá encaixa errado. Porque o Firmino não é centroavante. Como é que joga o Firmino no Liverpool? O Firmino joga... Não é a função do falso 9, mas é como se fosse. Mas ele não joga enfiado, não. O sistema do Liverpool tem os pontas muito mais avançados do que o centroavante. O centroavante joga atrás, porque é uma transição muito rápida que deixa o Salah e o Mané na cara do gol quase sempre. E no Brasil ele joga lá de costa para o zagueiro. Ali ele vai apanhar sempre. Teoricamente, na minha visão, a partir do segundo tempo de ontem, né, o Tite, se ele repetir aquele esquema, ele só tem que trocar peças agora. Porque o esquema me parece bem... Parece meio óbvio. Me parece óbvio para a seleção brasileira pelas características. Sim, mas qual é o outro meio campo? Vocês fecham com o Arthur e Casemiro. Não, acho que são três, né? Não sei se joga o Casemiro. Por isso que eu pergunto, qual é Casemiro, o outro... Arthur e o Alan, para mim. O Alan? Eu acho que não, eu acho que isso vai variar, mas não vai ser o Alan. Mas eu acho que isso brecaria o time, 3 jogadores de característica defensiva. Mas o Alan até se solta, né? Consegue mas é um jogador área, físico, ele não é um jogador de circulação, de aparecer para concluir, ele é um jogador físico, mas no Panamá, o Tite começou com o Paquetá. Era Paquetá, Arthur e Casemiro. E não deu certo. Tripé no meio não vai dar certo. Não vai. Eu acho que é 2. Eu acho que tem que jogar 2. Tem que jogar... Eu não sei o Casemiro, mas tem que jogar alguém e o Arthur. O Casemiro é carta marcada, se ele vai jogar. Mas é que daí não pode jogar no RG, né? Tem que jogar na bola. É o volante do Real Madrid, ele vai jogar. Eu acho que vai, mas eu acho que não deveria. O problema é quem serão os 2 parceiros do Casemiro, na minha visão, porque o Tite não vai mudar o esquema. Ele vai jogar com o primeiro homem na frente da zaga, 2 caras na frente dele, 2 pontas e o Firmino. E por que ele não começou com o Arthur ontem? Para testar o Alan. Eu acho que era para testar o Alan. Mas são 2 jogadores tão diferentes. Muito diferentes. Eu sou um cara, eu defendi tanto o Tite na época da Copa do Mundo, tanto. E eu tenho me decepcionado tanto. Sabe quando na vida pessoal da gente, a gente confia plenamente numa pessoa e ela começa a agir errado. Eu tenho me decepcionado tanto com o que o Tite tem feito hoje em dia na seleção, porque são erros assim, poxa, se tu conhece o jogador, se tu vê ele jogar, tu não faz isso. Tu não escala o Paquetá aberto, tu não troca Alan por Arthur. Sabe, são 2 jogadores totalmente diferentes, é trocar um refrigerante por um copo d'água. Sabe, os 2 se bebem, mas são coisas diferentes. Então quem seria esse terceiro componente, se não do meio campo, mas para fechar? Vocês decidiram que vai jogar um volante e 2 na frente. Não. Eu acho que para mim começamos errado já. Não, por isso que eu digo, quem vai ser, esquece então o sistema, esquece o 4-3-3, entendeu? Vamos dizer que tenha um cabeça de área que é o Casemiro, tá? E aí nós vamos ter um meio volante e um meio atacante. Mas
Quem é que joga? É que assim, tem o que eu gosto. E o que tu acha que vai e acontecer? O que eu acho que vai acontecer. Não, nós estamos aqui pelo nosso gosto. O que eu faria. Nosso gosto. O que eu faria e que eu acho que é o que tem tudo para dar certo na seleção brasileira é o 4-3-3 com falso 9, que é o com Firmino atrás de 2 pontas. Então vamos escalar. Para mim, Casemiro, Arthur e Alan, 3 meias. Casemiro, Arthur e Arthur Alan. E 2 pontas. O Neymar tendo liberdade para flutuar para o centro, né? O que daria Mas tu ainda liberdade. acredita no Neymar? Mas o Neymar vai estar bem para a Copa América? Neymar Vai ter cuidado da lesão? Neymar é imprescindível na seleção Mas brasileira. minha preocupação é a lesão. Ele vai estar bem? O Tite disse que a comissão técnica da seleção sabe que o Neymar vai estar melhor fisicamente do que teve na Copa. Tá, Neymar, quem mais no Douglas ataque? Costa. Neymar. Douglas Costa. Não, e o mas- Firmino. Neymar, dois Firmino pontas, Neymar e Douglas Costa com o Firmino atrás deles. Everton não tem chance. Não, nenhuma chance. Gabriel O Everton, Jesus pra não mim, tem o chance. Everton, pra mim, Richarlison, que tu disse que gosta, não tem mas chance. não é titular. Vão ser convocados, mas Para não mim, são o Everton, titulares, para mim, o Everton hoje na minha seleção brasileira, o Everton seria a 4ª opção para ponta esquerda. Ô, louco, seu. 4ª. Deixa eu pensar. Hoffman, Otávio. Não, eu acho que nessa questão do Tite que o Marinho falou, o Tite se apega muito a essa função dos treinadores de querer jogadores que fazem mais de uma função. E aí ele testa essas características, de abrir o Paquetá, que é um jogador que no Flamengo, até vindo mais de trás, é um jogador que jogava muita bola. E aí testa o Firmino mais enfiado, sendo que ele não joga assim. E os jogadores na seleção, eles não têm tempo de adaptação a uma função diferente do que eles fazem no dia a dia. E aí, em um jogo, 2 jogos, passa em branco, joga mal, já não presta mais, tem mais uma convocação, chama outra. Eu acho que o Tite tem que enxergar como esses jogadores jogam nos seus clubes e extrair deles o melhor. Não uma função diferente, porque o Tite quer adaptar Qual é a ao tua sistema. escalação, então? Do meio Eu vou para com frente. eu vou com o Diogo. Vai com a escalação do Vou jogo? com o Diogo, vou com o Diogo. É que o Douglas Eu vou Costa... o mudar problema- tudo da escalação do jogo, quase. O Douglas, e eu não, e outra, eu exagero ainda um pouco, né? É. Douglas Costa não é um cara que recua muito bem para marcar, ele tem essa dificuldade. Então, meu lateral direito seria o Éder Militão, que é um cara que vai fazer linha com o Marquinhos e com o Thiago Silva, né? E vai dar essa liberdade. E na lateral esquerda, apesar de gostar muito do Marcelo, achar que ele é o disparado, um dos melhores jogadores do Brasil, ainda vou com o Alexandro, que fisicamente está no ápice, né? E tem que jogar. Tá aí na direita. Militão. Éder Militão. Mas o Militão é zagueiro, vai Mas ser ele vai, colocado fechar, zagueiro. ele vai fechar a linha pro Vai Douglas tirar o Costa, Danilo? pro Douglas Costa não Pro voltar para Douglas marcar. Costa não precisar marcar tanto. Exatamente. Concordo com o Diogo nessa. Bom, mas eu por mais que o Militão seja bom defensivamente, se rolar a superioridade numérica, não adianta, né? Não importa sim, ser bom, né? Porque o mas Douglas vai ter que mas compor, por de isso- qualquer jeito ele mas vai ter que por compor. isso, é por isso que eu deixei 3 caras no meio campo, né? O teu time tem 3 meio campo, é Por verdade. causa do Alan. O Alan vai ser o cara que vai... Fazer tudo. Que Vou vai ser o fechar, fácil, vai ser o carregador de lateral piano. esquerdo, é o meu carregador de piano. Caralho, né? Falta a tua seleção, Bruno. Eu concordo com essa do Diogo. Eu só acho que o Neymar não vai estar pronto para a Copa América. Aí, Fisicamente, tá. assim, Aí, eu Houston- concordo que ele seja- Aí, Houston, temos um problema Eu muito concordo, sério. Rogério, eu concordo com o Diogo que ele seja imprescindível. Eu acho que ele é o cara de referência técnica, é o cara que quando apertar o sapato eles vão largar a bola nele. Não, mas ele vai jogar em pé? Concordo com tudo Tá, isso. mas ele vai jogar em pé? Ele joga muita bola. Mas vai jogar em pé? Mas eu acho que ele deitado é melhor que os outros em pé. Não, tudo bem, mas aí o time não joga. Ele deitado não Eu joga. só não sei se ele vai estar fisicamente pronto, assim. E aí é que vem o problema. Aí a gente tem um Porque problema se ele muito não sério. tiver 100% pronto, ele vai pro jogo igual. E aí é que eu vejo o problema. Porque daí ele vai sofrer, Porque daí ele vai sofrer, ele vai apanhar, ele vai cair pra não piorar o quadro, por exemplo, se ele tiver mal. E aí vai começar a crítica. ponto- E aí não, vira uma bola de neve. Se nós tivéssemos tempo... Aí eu grito na montanha. eu É a queria, do programa, eu queria é a do ter, programa. eu queria Mas- ter fé. Mas eu, se a seleção sinceramente, brasileira tivesse tempo para treinar, eu faria, se o Tite, claro, né, fizesse também, mas eu olharia para trás, mas nem tanto para um esquema que deu certo no Grêmio, 2016. E eu faria isso. Botaria um cara como Firmino lá na frente e o Neymar atrás dele, que é o que o Neymar faz no PSG. Jogar atrás do centroavante. Aí eu começo a concordar contigo. E aí eu tiro Porque o essa- Alan. Mas é que daí era a minha ideia de formação. E aí eu Dois tiro o caras, um Alan atrás e do boto o centroavante. Essa Richarlison, o fé Dentinelli na que esquerda. vocês têm no Neymar, eu não tenho mais. Ah, eu tenho. Eu não Bah. tenho. E não é só o fato de jogar deitado, jogar em pé, é que ele não é um jogador coletivo, ele tem que ser um jogador Esse é o coletivo. problema. Ele só foi um jogador coletivo em determinados momentos no Barcelona, quando tinha Messi, quando tinha o Suárez. Suárez.
né? E que tinha a obrigação dele ser coletivo, senão ele ia sair também do time, porque lá não tem conversa. Tanto que o Felipe Coutinho foi contratado lá naquela ronha toda com o Liverpool para ser titular e é banco, não tem conversa. Então, essa é a minha questão com o Neymar. Por isso que eu não coloco o Neymar nunca nessa posição de atacante lá, pelo lado esquerdo, ele tendo essa atitude. Não coloco. Deixa o Neymar, ok, ele tem qualidade, então deixa ele livre para fazer o que ele bem entender. Tá? Sem ter responsabilidade de marcação, deixa ele fazer a criação como ele quiser, andar pelo campo inteiro. Pelo menos dar o primeiro bote. Pelo meio ele vai ter que compor, mas ele não vai compor, ele não sabe Mas compor. aí você joga com o Firmino ou não joga com o Firmino? Eu jogo com o Firmino. Sempre o Firmino. Firmino. Então, esse primeiro bote pode ser alternado entre ele e o Firmino, muito mais o Firmino do que ele vai dar esse primeiro bote. Sempre o Firmino. Tá? Gabriel Jesus conseguiu... Eu tenho dúvidas, errar, viu? quase Eu o tenho gol. dúvidas. Tenho muitas dúvidas. E só o seguinte, na minha seleção, o Everton é titular. Não tem nenhuma Everton condição. é titular na minha seleção. Deixa ele jogar. O Everton não Deixa tem nenhuma ele condição hoje de ser titular. Deixa ele ter personalidade na posição dele pelo lado esquerdo. O Neymar vem para dentro, tá? E deixa o Everton ser titular. A gente tem pelo menos 5 jogadores melhores que o Everton nessa Eu, posição. na minha... Quem que tu vai colocar ali? Felipe Anderson, Richarlison, David Não. Neres, Vinícius Júnior, Neymar. O Vinícius todos estão Júnior na eu frente. discordo, mas o resto... Vinícius Júnior já Todos tomou estão uma na luz frente. alta do próprio Tite, aí não sei nem se vai estar na Copa América. Como? O Vinícius. Tite ligou pra O ele único, dizendo que ele tá o garantido. único que não escalou a seleção ainda fui eu, né? Então vamos lá. O sistema já não é mais esse. Três jogadores com característica de marcação, seleção brasileira, não. Isso aí é para um time, na minha opinião, que precisa pensar primeiro em se defender e o Brasil tem que atacar. O Brasil, para mim, ele tem que ser o protagonista do jogo. Algo que o adversário vai fazer, a gente vê depois. O Brasil tem que ser o protagonista. Precisa ser. Porque assim é o futebol brasileiro. Ponto 1. Casemiro tem que jogar, ele não está jogando bem. O Casemiro, ele comete muita falta, Mas ele quem erra é muito pro lugar posicionamento. Eu jogaria com Alain e Arthur. Alain e Arthur. Não, pode Alain ser. e Arthur, o Davi Neres, o Neymar, e daí uma grande dúvida, quem é que jogaria aberto pela direita? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu olharia Richarlison, olharia o Douglas Costa, acho que o Everton não está pronto, mas olharia também, enfim, convocaria para ver, não sei como é que está o William, não sei se está jogando. Mais centralizado também agora o William, né? Não, mas eu não vejo o William centralizado. Então tu teria vários e jogaria jogadores com o para Firmino. duas. Não, eu teria uma vários posição. jogadores para uma posição. Uma e posição. o Firmino lá na frente. Firmino é titular. Firmino titular. E pode ser eu o Firmino, acho e o hoje, Firmino e o Gabriel pode ser? Ou vocês não levam mas mais aí, fé no mas daí Gabriel? eu tiraria o Neymar. Eu não acho que o Neymar renda tanto aberto pro meio, ele não consegue compor. O Brasil vai eu não precisar vejo o muito da Neymar linha de não. meio. Mas tudo bem, mas os teus dois meias são o Davi Neres. Joga o Davi Neres na esquerda E o Neymar. Na direita alguém. É o 4-2-3-1. Na direita alguém. É a dúvida dele. Mas- É a dúvida. Vários jogadores para a direita. Mas não pode ser tá, o Gabriel Não, pegando no o Gabriel ataque Jesus junto aberto, com não. o Firmino? Dois atacantes, eu acho O Gabriel que teria que voltar para uma função Para que ele não jogar, faz desde pra jogar 2014. com o Gabriel Jesus, seria ele o centroavante, o Firmino, meia, o Neymar aberto, que eu não gosto. Não gosto do Neymar aberto, acho que ele tem uma capacidade defensiva muito pequena, ele comete muitas faltas e ele, uma coisa que pouca gente fala, com o Neymar jogando aberto, ele se desgasta muito voltando e perde energia para chegar ao ataque. Então ele pega a bola longe da zona de ação, longe da zona de conclusão. Ele domina, ele acaba sendo muito individualista porque ele pega a bola no lugar errado. É. Ele pega a bola longe do Aonde gol. ele tem que tentar o... Se ele não tentar o drible, ele não vai sair nada. para que ele seja E outra, coletivo. isso e outra, aí. na Copa do Mundo, o Neymar, por mais problemas que ele tenha tido, e ele teve vários, né, ele também teve que resolver quase praticamente tudo sozinho, porque nós tínhamos um centroavante que não fazia gol e não se ajudava. Hoje, que era o Jesus. Sim, mas tinha um meio campo que não chegava também. né? Também. Porque o É, meio-campo e era jogava, ridículo. Não, mas com esse tripé de mas o- marcadores, mas- né? Jogava com o tripé, mas só o que o Neymar- Coutinho estava no tripé. O Neymar cansou de dar gol pro Jesus na Copa e ele perder. Então também não Hoje, tem o que fazer. hoje Aí eu Rogério, só acho- um parênteses, hoje o Richarlison estaria na frente pela posição da direita. Eu acho ele muito Na importante. minha questão da esquerda lá, por que eu digo o Vinícius Júnior, claro, é um jogador muito mais driblador, talvez mais técnico até do que o Everton. Mas o Everton é um jogador mais objetivo para mim que o Vinícius Júnior e tem uma conclusão, um poder de conclusão muito maior que o Vinícius Júnior. Tá mais maduro um Muito pouquinho, maior. né, cara? Então, por isso que eu jogaria hoje. Não sei se o Vinícius Júnior vai decolar, ser tudo aquilo que se espera dele. É que nem esse outro moleque que foi contratado do Santos, o Rodrigo. Rodrigo. É, Esse o eu Rodrigo acho que tá também. abaixo ainda, Se tá bem espera- abaixo. É, Tá bem, não, mas esse está. aí tá a gente- bem abaixo. Ontem o Santos ganhou, né? Empatou. Empatou, tinha Mas vencido a classificou. primeira. Tinha vencido a primeira.
né? E esse moleque tá muito abaixo. Bom, vamos só aqui com os nossos... Vocês já acompanharam aqueles nossos internautas que estão acompanhando pelo Facebook ou mandando seus recados pelo Facebook, eles já estão passando aí na tela, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Eu quero só dar destaque aqui, estou com a minha watch party aqui também no Facebook. O Sérgio Luiz Rit Moreira está perguntando o que nós achamos no melhor jogador votado no jogo de ontem. Aí é pela gozação, né? Sim. Pela gozação que ficou no... Kudela. O Kudela. É de lá ou de cá, não interessa. Não importa. Até o Tem que cuidar Galvão, se ele jogar aberto. O Galvão. O Felipe Maranguelo... Esses nomes, uma vez, eu tive um editor, né, que quis me pegar no contrapé. Então tinha uma cidade lá que estava se disputando, não sei que torneio que era tal. Do outro lado do mundo lá, chamava-se MERDEKA. Aí, pô, não precisava nem dar a cidade, dar o país, tal. Não, mas ali era uma pegadinha, tudo bem. Aí o que eu fui? A cidade chama-se Mirdika. Pronto. Resolveu? Resolveu? Não dava para dizer o nome da cidade. Agora aqui a gente pode dizer, tudo bem, Merdeca era o nome da cidade. Pô, mas é aquelas coisas, aí tudo bem. O que mais? A Nilce Maria, minha querida amiga, acho que ela mora no interior de São Paulo, deve estar lá no interior de São Paulo. E ela diz o seguinte: concordo, deixa o Neymar livre. Ela quer o Neymar livre, tá bom. O Felipe Maranguelo disse assim: o Tite também fracassou no desafio de tornar Neymar um talento ao serviço do coletivo. E a última Copa provou isso. Estou com o Rogério. Diz me o parece, sabe, mas porque o Tite só baba no ovo do Neymar, com respeito em toda a expressão, o Neymar é mimado sem nenhum pelo pejorativo. É esse o problema. Todo mundo mima o Neymar. Quem tinha que dar a dura, o primeiro a dar a dura do Neymar é o Tite. Só que o Tite não faz isso. O Tite é o primeiro a passar a mão em todas as coisas que faz o Neymar certas ou erradas. Parece que as pessoas têm medo do Neymar. Mas o Tite parece que as pessoas não criticam, não cobram o Neymar porque, meu Deus, o Neymar é o melhor jogador do Brasil. Pelo amor de Deus, o Tite gente. não consegue ele é um jogador. corresponder às suas próprias palavras. Como é que ele vai pedir para um jogador fazer aquilo ou cobrar alguma coisa? O Tite se perde por ele mesmo atualmente. Ele decepciona como uma uma baita decepção, Tite. Baita decepção. Não tanto pelos resultados, que até não foi. É que assim, tem uma coisa, Rogério, e aí eu vou trazer um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, tá? O Renato, por exemplo, ele pega os jogadores assim, ó, tá vendo essa estátua aqui? Eu ganhei. Eu joguei, eu fiz, eu troco tal cara, funciona. Vocês querem o Everton na Libertadores, eu boto o Fernandinho. Ele vai lá e faz o gol. Tá, mas ele mostra o exemplo. Aí o Tite... Como é que ele vai cobrar alguma coisa? Mas não pode ser só assim. O cara que é mestre... Tudo bem, o cara mas não assim, precisa ter sido o grande vencedor. Não. Eu quero dizer que assim, o exemplo foi isso. prático do Tite não dá certo. Ou não tem dado certo. Porque daí ele vai dizer assim, ó, Neymar, olha isso aqui, ó. Tu tem que me ouvir, porque o que eu faço dá certo. Aí ele vai pra Copa com um atacante que não faz gol e ele não tira o cara. Ele tem no banco o cara que tá voando, que é o Firmino, e ele não bota o cara para jogar. Não, tem duas coisas, né? Uma coisa que resolveria isso, e que é uma opinião impopular, como está na moda dizer, que eu tenho, é que o Brasil precisaria largar com alguns preconceitos e daqui a pouco botar um técnico estrangeiro na seleção, tipo José Mourinho. Não vai acontecer isso. Vai olhar o Neymar, vai olhar o Mourinho e vai dizer, pelo amor de Deus, o Mourinho tem que fazer o que ele fala. Não vai Porque acontecer. qualquer treinador brasileiro, o Neymar não vai respeitar. Nem o Renato, não, por exemplo. Muito menos o Neymar nem conhece o Renato. Exato. Renato o que ele vai dizer? O meu sogro aqui, como bom uruguaio, está dizendo: já pensaram o ataque do Uruguai com Nico Lopes, de Arrascaeta, Cavani e Suárez? Não, o Nico não tem espaço. Não tem espaço. Com todo o Nico respeito. joga muito, mas... Com todo respeito, ele mas o joga muito por Arrascaeta não é um brasileiro. atacante, né? Também não O Arrascaeta é titular. é o mais titular. Também não é titular na seleção, com Mas todo respeito. me servia esse ataque, Nico, Cavani e Suárez. Eu quero ver quem é que Me vai servia. marcar. Eu acho que talvez o Nico... Mas vem cá, mas o Uruguai está numa situação como a seleção brasileira. Mas o Uruguai joga um futebol tem que ser bem protagonista, tem que ser proponente. Não. O Uruguai está na fase de ser totalmente reativo. Todo mundo atrás da bola, Cavani e Suárez está na frente. Mas eu te digo o seguinte... Foi assim contra Portugal. Foi assim na Copa do Mundo. Cavani e Suárez, eu boto na mesa para os nossos atacantes aqui. Não, sim, são melhores que todos. Sim, Só que daí tu tem que ter duas linhas muito fortes de 4, sabe? 9 obreiros para que Cavani e Suárez fiquem lá. Por falar em Portugal,
nós criticamos a arbitragem aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas a arbitragem na Europa também é uma gracinha às vezes. O jogo, tá, que Portugal empatou anteontem com a Ucrânia foi o primeiro. Sérvia. Foi a Sérvia o segundo sim, jogo? sim, Sérvia. Contra a Sérvia. Houve um pênalti escandaloso a favor, foi 1-1 o jogo. A Sérvia, 1-1, isso. Portugal saiu perdendo. Saiu perdendo e empatou no início do segundo tempo. E aí teve um pênalti no segundo tempo, tá, que o jogador de Portugal cruza a bola da esquerda e o lateral da Sérvia bota a mão na bola. Dá uma vergonha. Bota a mão na bola e a bola sai pela linha de fundo. Tá? O árbitro deu o pênalti. Aí não tem VAR nessa eliminatória da Eurocopa. Euro. O Fernando Santos pediu depois. Aí, o que aconteceu? Ele foi consultar o bandeirinha, que estava lá mais longe do que ele. Mas ele estava com a visão encoberta. Os árbitros têm agora essa história, a visão encoberta. Ok, a visão encoberta. Tá bom, deixa assim. Tá? Aí foi consultar o bandeirinha que estava mais longe. Aí o bandeirinha caiu na onda do jogador sérvio que tinha posto a mão no rosto. Tá? E até eu entendo que pelas regras da UEFA, esse jogador da Sérvia deveria ser punido. Sim. Né? Porque ele fingiu. Simulou. Tá? Aí o juiz foi lá e deu pelos absurdos. Sabe o que ele marcou? Tiro de meta. Nossa. Ah, meu Sabe? Deus. Pô, eles ficaram tão atrapalhados. Bagunçaram tão tanto a cabeça atrapalhados. que ele não sabia mais o que marcar. Aí não sabia. Então, ou era pênalti, já que ele não queria marcar, pela informação do banheiro, então escanteio. Não, ele deu tiro de meta. Tiro de meta. E Portugal agora está numa situação, meus patrícios lá estão complicados, porque fica 2 rodadas de folga, está com 2 pontos só, mas ficou. Portugal tinha uma geração tão E sem Cristiano Ronaldo, né? Que para por 10 dias. Mas, ele se machucou Portugal nesse tinha jogo uma geração bem promissora, assim, muito bem, um trabalho de base bem feito. É uma pena que não esteja virando. Bom, falamos do mundo a partir da seleção brasileira. Vamos voltar aqui para o nosso quadrado, né? Falando do Campeonato Gaúcho em seguidinha. Quero mandar um grande beijo para minha prima Maria Aparecida Dutra Aquino Plesch, é esse o nome todo completo dela, né? A Cida. Parabéns pelo programa, abraços. Eu só queria que a Cida me dissesse, eu sinceramente não sei. A minha família é muito grande, tanto pelo lado de pai quanto pelo lado de mãe. Eu não sei onde que ela está morando, a Cida. Mas um beijo, muito obrigado pela audiência, a audiência de todos vocês. Só mais uma coisa aqui, o Kleber Araújo, lá de Curitiba, ele diz o seguinte, na minha opinião, o Neymar não é profissional. É mais um Adriano da vida, vai virar só em festas e baladas. Vejam o histórico dele. Sabe jogar, porém falta profissionalismo. Isso também é uma outra análise a respeito, não só do Neymar, mas de vários jogadores hoje que estão muito mais preocupados em serem stars, top stars. Na análise desse telespectador, a gente tem que parar para pensar no futebol brasileiro, né? A gente forma jogadores hoje que se importam muito com eles mesmos e pouco com o coletivo. Eu acho até que o Adriano não é um exemplo em que a gente possa associar com o Neymar. O Adriano tem problemas pessoais, né? Porque a gente vai pensar assim, os dois não deram certo. Pelo menos por exemplo, o Adriano não deu certo. O Neymar é cedo para dizer, não deu certo. Mas assim, são figuras que não têm o mesmo tipo de relação. Assim, o Adriano teve um problema pessoal grave, que foi a perda do pai dele, né, enquanto ele estava na Itália. Mas o Neymar tem... O problema do Neymar é esse. O pai? Não é a perda, é o pai dele. Esse é um problema sério do Neymar. O Adriano é meio que uma antítese do Neymar até. Porque assim, o Adriano teve o problema da perda do pai dele, e aí isso decorreu no alcoolismo, que ele acabou sofrendo, enfim. E o Adriano, pelo que a gente vê dele, ele muito mais não quer aparecer e é vítima de pessoas que expõem ele do que ele querer aparecer. Olha o que o João Feijó está dizendo aqui. O Neymar só quer festa e Bruna Marquezine e Anitta. E ainda o pai dele fica furioso quando discorda do filhinho. Sabe que o pai do Neymar deu uma entrevista para o UOL essa semana, uma matéria grande que fizeram com o Neymar pai. E ele não se sente nem um pouco culpado dessa situação. Ele diz, eu mimo meu filho mesmo. O Neymar é mimado por mim e o que eu puder fazer, quem é pai vai me entender, eu vou defender ele de tudo e de todos. Não, eu sou pai e não vou entender isso aí não. Eu sou pai e não vou entender. Inclusive com um filho com mais idade que o Neymar. Não vou entender. Sinceramente não vou entender. Ele acha que isso está correto. Ele mima o filho dele mesmo. Então deixa assim, vamos continuar sempre nessa aí. Dele... Que infelizmente... eu já disse, né? O maior exemplo eu tenho em casa, comprei o livro do Neymar,
E o primeiro capítulo não fala do Neymar Júnior, fala do Neymar pai. Tem toda a história, a trajetória dele no futebol, enfim. Bom, como eu disse, depois vamos voltar para o nosso quadrado, e especialmente, olha aqui, um exemplo, né, extremamente positivo do nosso quadrado, né, daqui para o Brasil todo. O Banrisul, o grande banco do Sul. O Banrisul tem o Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Não baixou o aplicativo? Então baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Aqui, a Cida, minha prima, está em Caxias do Sul. Então, grande beijo, Cida. Bom, vamos falar agora do jogo de hoje à noite no estádio Beira-Rio, a vantagem conquistada pelo Internacional no jogo lá de Novo Hamburgo, no estádio do Vale, 2-0. Novo Hamburgo tem que reverter essa situação. E o Internacional, mesmo perdendo por 1-0, como é que é a história do gol qualificado? Tem gol qualificado nessa fase? tem. Então o Internacional pode perder de 1-0. Isso. 3-2 não pode. Tem nessa fase e na semifinal. Não, 3-2 pode, não pode é 4-2, desculpe. 4-2 não pode, ou 3-1 não pode. Porque o 3-1 Inter não fez pode. 2 gols de diferença. 2 gols. Tem Bom, nessa fase e na próxima. Final não tem. Na final não tem. Bom, Espetáculo. vamos às informações do Internacional aí com o repórter Guilherme Paz. Guilherme. A vaga na semifinal já é uma questão de realidade. Acho que esperamos que tudo corra bem, que possamos fazer uma grande partida e tem um outro jogo ainda no fim de semana. Mas calma, Inter e Novo Hamburgo jogam hoje à noite no estádio Beira-Rio pelo jogo de volta das quartas de final. O Colorado, sim, conseguiu uma boa vantagem. 2-0 no primeiro jogo no estádio do Vale. E agora a gente tem um 2-0 e tem que entrar firme, forte, não tem outra alternativa, porque o futebol também muito é mental, é você estar com a cabeça boa. A prova que a concentração é máxima para o confronto é que o Oder Helman fechou novamente o treino no estádio Beira-Rio. Apenas 15 minutos de imagens iniciais e não divulgou a lista de relacionados para a partida. Vamos ver o treino hoje? Vamos ver o treino hoje? Bom? Sim, Sobis, mas o que deu para ver foi apenas o aquecimento. Não vamos ver o treino? O treino mesmo não deu pra ver. Mas a tendência é que dos jogadores que iniciaram como titular no último sábado, apenas Marcelo Lomba e Nico entrem em campo entre os 11 titulares hoje. Eu acho que no geral tá bom para todo mundo, né? No decorrer no possível, né? O professor tá podendo rodar, tá fazendo com que todos joguem. E claro, para que todos joguem, quem entra tem que render, né? Porque também não adianta você botar para rodar e quem entrar não jogar bem. Então todo mundo tá jogando bem, e que dá mais tranquilidade ao treinador a fazer isso. Na noite de hoje o respeito é máximo. Do outro lado, o Novo Hamburgo tem uma equipe experiente e que pode surpreender. Principalmente para alguma surpresa que pode vir, né? Para que nada nos pegue desprevenido. E com seriedade, dependendo do horário do jogo, do público que vem, nós temos que focar na nossa cabeça que o jogo é importante e que nós temos que concretizar o que foi feito no fim de semana. Bom, Rafael Sobis hoje não se contesta mais a titularidade dele. Ele pode até não jogar. Aparentemente. Não tem como Faltam contestar. 8 dias para Vai entrar o Guerreiro, né? dele acabar. Vai entrar o Guerreiro. Não, eu acho que não vai entrar titular no começo, mas talvez com o jogo da Libertadores seguinte vai ser titular o Guerreiro. Faltam 8 dias para o fim da punição. No início do processo de entrada reserva. do Guerreiro no time. Mas por que o Sobis reserva? Porque daí vai jogar o Guerreiro. E o Inter não vai mudar o sistema, tripé central. É o tripé central, o Nico Lopes, alguém correndo pelo lado. Possivelmente o Potker, que vai o atacante. E o atacante que vai juntar aí eu vou ter que aguentar o Rafael Sobis no banco para o Potker ser titular. Isso.
Não, mas aí... tu não, né? Torcedor do Inter vai ter que aguentar. É que o Sobis não joga na posição. Nós somos o de menos. O Sobis não joga na posição do Potker, não tem como... Mas tu já tem 3 volantes, tu tem 3 volantes pra quê? Mas é que é muito lento pra jogar na posição do Potker, não joga. Só mudando o esquema ele não vai mudar. Os 3 volantes do Inter é assim, ó, é mais certo. É mais certo. Os 3 volantes do Inter é mais certo do que toda sexta-feira eu vou jantar fora de casa. Não vai acontecer toda sexta. Coisa boa. Tá frouxo na parada. Tá frouxo na parada. Tá bom, sempre vai acontecer. Qual é o serviço do Grenal? Olha aí. Qual é o serviço do jogo do Internacional? Depende qual deles. Horário. Às 9h30 da noite. 9h30. 21h30. É jogo da TV, então? 21h30. É jogo da TV? Isso. Tá. Aprendi isso, 21h30. Mas o ingresso, então, tem que ser lá embaixo, 10 pila. Não, tem o preço mínimo do Campeonato Gaúcho, né? Que é R$30, né? É o preço jogo mínimo, da TV, tava chovendo até agora há pouco. Tava chovendo não sei forte, se ainda tá. Bom. O Inter praticamente classificado, sem a garantia de titulares. Sem saber qual time vai entrar. É difícil, hoje a né? disputa É essa difícil, semana hoje é difícil. A disputa essa semana é qual estádio vai ter menos gente. Se vai ser hoje ou amanhã. Mas eu acho que o Grêmio tá no embalo ainda. Não sei, Mas o amanhã vai ser o Internacional... time B, C, sei lá, o Grêmio fez 200 gols no jogo de ida. Mas enfim, mas o estádio hoje, se não tiver, se isso que a gente está conjecturando aqui... O Inter espera 15 mil hoje, só para pontuar. Mas É bonito quando a pessoa espera alto assim. 15 mil é um público excelente para circunstâncias. Para Inter e Novo Hamburgo, que não vale nada. Nossa Senhora. Eu não diria que não vale nada. Não vale nada é meio forte. Não mas... vale nada é o jogo do Grêmio que foi 6-0. Não, o jogo do Grêmio nem deveria acontecer, porque se o Grêmio não entrar em campo, classifica. É o WO, o jogo de hoje poderia realmente ser um jogo treino. Só para movimentar. É claro. Um jogo para movimentar. Porque que nem o Mas tu acha, sinceramente, que nem o Voaden fez. Pode fazer alguma coisa? O Voaden, como é que o Voaden fez? Tinha quantos minutos? Tinha 5 minutos de acréscimo para... Que deveria ser, né? Ele deveria ter dado, não deu nada, acabou com 44. Acabou com 40, antes dos 45. Não tem o que fazer. Agora, hoje, o estádio com um público menor é bom para o Novo Hamburgo. São 2-0. Agora o Novo Hamburgo tem condições, né, de reverter isso. Vamos saber as informações lá diretamente de Novo Hamburgo com o nosso colega, o JP Guzmão, João Paulo Guzmão, da Rádio ABC, mais uma vez fazendo a gentileza de trazer aqui para os telespectadores e internautas do Virando o Jogo as informações do Novo Hamburgo. Vamos lá, JP. Amigos do Virando o Jogo, vamos com as informações do Esporte Clube Novo Hamburgo para o jogo de hoje à noite contra o Internacional. O Noia que, a princípio, tem só uma mudança em relação ao time que perdeu no sábado por 2-0. Essa dúvida ou essa mudança na lateral direita, como todos viram no sábado, o Ednei acabou sendo substituído pelo Oswaldir e por conta de uma dor muscular, e essa é a dúvida para o jogo de hoje. Se o Ednei não se recuperar a tempo, deve fazer mais um teste antes do jogo. Oswaldir começa na lateral direita. Novo Hamburgo assim, indo para o jogo com Gustavo, Ednei ou Oswaldir, Fred, Luiz Gustavo e Newton, Amaral, Mossoró, Preto e Juninho, Bustamante e Leandro Cearense. O Novo Hamburgo sabe das dificuldades, vai precisar de 2 gols, pelo menos para levar para os pênaltis, ou essa diferença de 2 gols a partir do 3-1 para conquistar a classificação no tempo normal. O Bolívar reconhece que é uma missão muito complicada, mas que sim, ainda acredita e que vai fazer de tudo para que o Novo Hamburgo volte hoje à noite classificado de Porto Alegre. Nós estaremos no Beira-Rio acompanhando o jogo. A torcida do Novo Hamburgo deve se fazer presente num pequeno número, mas existe uma mobilização. E o Novo Hamburgo ainda sonha, mesmo com as dificuldades, quem sabe voltar classificado hoje de Porto Alegre. Grande abraço a todos os amigos do Virando o Jogo, aqui da Rádio ABC de Novo Hamburgo, falou o repórter João Paulo Guzmão. Um abraço. Um forte abraço, João Paulo Guzmão, grande Rádio ABC aí de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos e região. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Então, Novo Hamburgo tem só essa dúvida do lado direito. Isso, Oswaldir ou Ednei. Ou Ednei, muito bem. Sabe Na que verdade, o Novo Hamburgo, Ednei é o titular. Sabe Ednei que o titular saiu lesionado. Eu vi, como todos nós, muitos jogos do Gauchão. E 2 clubes, exceto a dupla Grenal, 2 times me chamaram a atenção por ter ideias de futebol, coisas que nos clubes do interior são raro de se ver. Primeiro, Caxias, para mim, melhor time, assim, produção coletiva, em movimento, enfim. E o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo é um dos poucos times que se via uma tentativa de criação pelo chão,
uma tentativa de saída de jogo, diferente da maioria dos times do interior, que é balão do centroavante, vamos ver o que o centroavante faz, vai brigar pela segunda bola, enfim, um jogo mais físico. Ainda que eu acho que esse jogo um pouco, a tentativa do jogo propositivo do Novo Hamburgo é insuficiente para ganhar do Inter. Mas eu queria sublinhar que o trabalho do Bolívar é bom e que tem algumas figuras boas no time. O Bustamante é bom jogador, o Newton fez um gauchão bom. Enfim, o Cearense é um centroavante, bem centroavante mesmo, assim, brigador, agora, sem grande técnica. Eu vi como o Rafael Sobes disse ontem na coletiva, não dá para facilitar, porque daqui a pouco sofremos um gol e os caras crescem. Se sair um gol antes dos 15 minutos, vai virar um Deus nos acuda. Os caras crescem. Então, essa expectativa do Novo Hamburgo, eu entendo que ela é plenamente válida. E por isso que o Internacional, no meu entendimento, não vai ter um time muito do reserva hoje. Apesar da gente não saber, não está confirmado, né? O Odair o Inter não ainda. Por decisão institucional, o Inter não divulga mais nem os relacionados para os jogos. Não divulga mais, nunca mais, nem a lista de relacionados. Então vai ser campeão do mundo. Sabe que então vai ser campeão do mundo. Eu achava isso também. O Grêmio faz isso há anos e a gente fez uma matéria no UOL hoje e são dos 12 grandes, só 3 divulgam. Só o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo. Mas nenhum dos 12 grandes divulga relacionado. Cada vez fica mais difícil para se fazer. O Santos, por exemplo, fecha todos os treinos. O São Paulo não abre nenhum treinamento. E ele não dá coletiva, ele não fala antes dos jogos nem com a televisão. E ele só dá coletiva depois dos jogos e é a única vez que ele fala com a imprensa. Então é o seguinte, quanto mais os clubes ficarem fechados nas informações, tá? Menos vão ter direito de reclamar daquilo que eles consideram bobagem que a gente esteja falando. Porque se a gente não tem informação... Vamos falar bobagem mesmo. Vamos falar, vamos conjecturar, claro. Vamos conjecturar. Daqui a pouco a gente pode estar conjecturando de um jogador que não foi nem relacionado para a viagem. É verdade. Ou não foi nem relacionado para a concentração. Ou está machucado e ninguém sabe. Exatamente. Já que os clubes se fecham assim, ok. Então aguentem. Aguentem. Na Europa, pelo menos eu tive a oportunidade de conversar uma vez com a Tati Mantovani lá no Esporte Interativo. No Real Madrid é 15 minutos de imagem todo dia e depois sempre fechado. E coletiva é 2, 3 dias por semana. Os clubes europeus são e aí alguns jogadores específicos e um grande atleta só fala uma vez por mês. Não, mas tudo bem. Mas aí pelo menos está tendo tempo para se fazer imagem, está se tendo 2 coletivas por semana, está se tendo mais... O Inter faz tudo. O Inter abre o começo da semana dos treinos sempre e quando é fechado abre o aquecimento. Mas eu não estou nem pedindo, eu quero informação só. Você vai ter uma viagem, você vai ter um jogo. Tá? Qual é a lista dos que estão concentrados? Para a gente poder pelo menos debater em cima disso. O negócio é o seguinte, eu vou dar a morta aqui, já se faz, algumas vezes se faz. Ficar na porta do ônibus. Vai para a porta do hotel e... O Grêmio parou de divulgar, se não me engano, em 2010 os relacionados. Daí voltou um tempo. Voltou e parou. Em 2012, em 2012, com o Luxemburgo, parou de vez de novo. Aí desde então nunca mais. O Renato, em 2017, ele chegou a relacionar e divulgar algumas vezes. Aí uma vez ele divulgou uma relação, teve um problema com o atleta e aí rolou um burburinho, problema físico, e aí ele cancelou de vez. Só que daí ele fica mais brabo, né? Porque semana após semana a gente cansa de dar os relacionados do Grêmio lá e ele fica brabo. Esses tempos ele ficou brabo aí. Mas por quê? Porque a gente descobre antes, aí ele fica brabo. Fica na porta do ônibus, vai no hotel. Na volta do Michael ele ficou brabo. Cada um com o seu trabalho. Cada um com as suas dificuldades. Se o Inter quiser fazer, por exemplo, treino fechado no CT, é impossível. Não tem como. Impossível, só ficar na rua. Até que estão plantando umas árvores ali. Aquelas árvores vão crescer. Eu me lembro que o Felipão nos primeiros treinos do CT do Grêmio, o Felipão fechava o treino, não deixava a gente entrar no CT, a gente ficava na rua, ali na beira da via, onde é o CT do Grêmio, próximo da arena. O que a gente fazia? Dava a volta e o CT é vazado, a gente botava as câmeras, dava zoom e enxergava todos os jogadores que estavam treinando. O que aconteceu? O Grêmio botou um tapume azul e plantou árvore. Agora não dá pra ver. Falar em Grêmio, vamos falar na sequência. Em Grêmio, quem é o Carlos da Grenal? Lacerda. Carlos Lacerda. E o narrador
O Haroldo. Magrão. Magrão. Então é isso que o Maurel Pedroso está dizendo aqui. Vai jogar o Oswaldir na lateral direita. Captou o Bruno do intervalo. Porque bom. vai na direita com o Oswaldir e Carlos Magrão. É isso aí. Um grande abraço pro Lacerda. Tem que trazer o Lacerda aqui, hein? Essa mala agora não pode mais no horário do programa. Não, mas aí tu dá Porque uma agora folga. ele... Tem Não, que agora pagar não direito, depende mais de tem mim. que pagar direitos. É que agora não depende mais só de mim. Porque ele está na Inferno, Na né? Rádio Inferno, meu destino, tá exatamente. Bom, tá certo. Um abraço para ele aí, merece. Conquistou o seu espaço, o Lacerda. E um grande abraço para o Magrão, né? Grandes histórias com o Haroldo de Souza. Coisas fantásticas. Uma hora nós temos que sentar, Magrão, e conversar principalmente da Copa do Mundo dos Estados Unidos, que foi fantástica. O Haroldo fazendo um desafio de dança com um americano, foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. E ganhou o Magrão, não tenha dúvida disso. Bom, olha aqui, ó. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Sobre isso? Qual era o estilo de dança? Country. Estilo country. Que coisa linda. Que Aguçou minha imaginação agora com essa cena aí. Estilo country. Não, mas essa é uma história. Agora não vai dar tempo, mas uma outra hora, até se um dia tu der folga pro Magrão, ele tá nesse horário ou não? Não, ele não tá. Bom. Só que agora ele mora, sabe onde ele mora agora? Capela de Santana. Bom. É longe. Tá bom, Capela de Santana. Mas não invadiu terra lá em Capela de Santana, Não, né? construiu casa lá. Grande Magrão. Bom, lembrando para vocês, o SESC ontem apresentou a pesquisa do Sorrindo para o Futuro, que é um programa que tem o SESC junto aos estudantes, aos alunos como é que chama agora? Na minha época era curso primário, agora é primeiro grau. Primeiro grau. Então, tem inclusive premiando, contemplando as cidades que tiveram aí um melhor rendimento nesse aspecto, que é justamente a prevenção da saúde bucal para os alunos da rede pública e rede privada também, mas especialmente rede pública dessas cidades. Nós tivemos ontem a apresentação e o grande aspecto positivo disso é que nós melhoramos através desse programa Sorrindo para o Futuro, que é do SESC, nós tivemos aí uma melhora sensível nesses últimos anos de saúde bucal dos nossos alunos de primeiro grau em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, há que enaltecer esse trabalho social de cuidado, de atenção, principalmente com as nossas crianças, como de resto, né, com toda a população que tem o SESC, o Serviço Social do Comércio, através, claro, do guarda-chuva da FEComércio. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e voltamos para falar do Grêmio, que joga amanhã aqui em Porto Alegre contra o Juventude. Um instante só. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. O Sérgio Luiz Ritmo Moreira está brincando aqui no Facebook de a dificuldade é só usar drone. Vamos botar os drones. Ou então que nem agora em Dubai, né? Que vão inaugurar ainda o táxi aéreo em Dubai, né, que é um drone em grande escala, que é exatamente um drone, só que é em grande escala. E aí tem o piloto e espaço para um passageiro. Eu fiz de ver treino uma vez em Bento Gonçalves, numa pré-temporada. Treino do Inter. De drone? Do Diego Aguirre. Não. De barro mesmo. Ah, sim, te enfiou embaixo. Me joguei no chão, tinha um buraco Pai, e eu eu vou contar uma história que quando teve um Grenal em Erechim, naqueles anos que teve 2, 3, eu tinha que fazer o setor, acho que do Grêmio. E eu dei a volta no estádio e descobri um buraco debaixo da arquibancada. Eu vi todo o treino abaixadinho embaixo no buraco. Eu fiz no Estádio Olímpico, depois dele ter parado, o Filipão ainda treinava o Grêmio às vezes dentro do Estádio Olímpico já, com ele em desuso,
e com algumas áreas até destruídas ali. E tem uma área vazada. E eu fui uma vez com câmera da TV Pampa lá e a gente filmou o treino da casa, do apartamento do outro lado. E aí foi o curioso Grenal aquele do Lincoln e o Wallace titulares. Ele treinou com os dois, eu lembro a gente... Mas bom, é isso aí que eu falei antes. Cria-se Cada dificuldade. cada um luta e aí não tem o que reclamar. Não dá pra reclamar. Não tem o que reclamar. E toca a ficha. Posso aproveitar, Rogério, mandar uns abraços aí, Claro, parentes, Marinho. mandar uns abraços, pessoal da minha família que deve estar em peso assistindo, então não vou citar todos, porque senão seria injusto com algum que eu esqueceria porventura, e dos meus amigos que foram meus colegas há muito tempo no Colégio Stella Maris, em Viamão, foram meus colegas há, 20 anos, que também estavam todos se organizando para ver hoje, então, pessoal, o que sobrou de mim foi isso. Um abraço. Que maravilha. Um abraço para o Luciano Nunes, que está nos acompanhando lá diretamente de Torrevieja, na Espanha. Torrevieja, na Espanha. Abração para o Luciano Nunes. E na minha watch party aqui, dos meus amigos, a Vera Custódio Barbosa. Vera Custódio Barbosa também nos acompanhando, dizendo o melhor programa. Vai espalhando, Vera. Espalhe aí que seja isso, até porque nós temos, agora no segundo semestre, nova edição do Prêmio Press, né? Nós tivemos, Marinho, a grata satisfação, e isso eu tenho que agradecer aos nossos telespectadores e internautas, porque você sabe que a votação no Prêmio Press, no primeiro momento, para você chegar aos 5 finalistas, ela é uma votação popular e contínua. Os profissionais do jornalismo podem votar uma vez, mas aqueles que são telespectadores, leitores, ouvintes, enfim, podem votar nos programas e nos profissionais quantas vezes quiserem ao longo da premiação. Então pode votar todos os dias, uma vez por dia se quiser. Por quê? Que é justamente para a manutenção de qualidade de programa e de profissionais. Essa é a ideia do Júlio Ribeiro com o Prêmio Press. Por isso que quem não é profissional do jornalismo ou do radialismo pode votar diariamente. E nós tivemos a grata satisfação de ser o único programa de esportes entre os 5 programas finalistas de televisão. Quem ganhou foi o Band Mulher, da TV Bandeirantes. Nós tivemos o Galpão Crioulo, da RBS. Tivemos mais um programa do SBT. O Mais Bar, né? Do SBT também. Mais Bar do SBT. E tivemos um da TV Guaíba, não foi? Que me falha... Teve o Atualidades Pampa, eu acredito, da Rede Pampa, não foi? Não me lembro agora se foi... Bom, enfim, o Virando o Jogo foi o único programa de esportes. O único programa de esportes. Talvez então, o único obrigado. Que tem a transmissão em mídias alternativas também. A Também não ser a pode TV fixa, né? Canal. O Beto Furassi está dizendo na watch party aqui, Neymar é muita mídia, Everton pode ser mais solução do que propaganda para a seleção. Até deu rima aqui, né? Do Beto Furassi. Um grande abraço. Bom, vamos para as informações do Grêmio, o jogo é só amanhã, mas o Pedro Oliveira nos atualiza aí sobre o tricolor gaúcho. Pedro. Depois de uma goleada contra o Juventude, o Grêmio já se vê classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Com 6 gols de saldo, mesmo com um verdadeiro desastre no jogo da volta, o tricolor deve estar na semifinal. Mesmo assim, o dilema fica justamente para a semifinal. Com o tricolor passando, deve enfrentar o vencedor de São Luís e São José, onde o primeiro jogo foi 0-0. Enfrentando o São José, jogaria em Porto Alegre, mas no gramado sintético do Passo da Areia. Enfrentando o São Luís, jogaria em grama natural, mas teria que enfrentar uma longa viagem até Ijuí. Mas o dilema não é apenas no adversário da semifinal. No ataque, Renato também tem um dilema. Com Everton, Luan, Marinho, Montoya, Tardelli, Viseu, Alisson e Pepe, o treinador conta com 8 jogadores para apenas 4 posições. Amanhã, contra o Juventude, será o primeiro jogo de Renato depois de inaugurar a sua estátua. Ele se junta a um grupo seleto de ídolos que receberam estátuas vivos. Este grupo conta com Romário, Pelé, Zico, Zagallo, entre outros. Para o tricolor, este é apenas um passo adiante em marcar ainda mais o nome do seu maior ídolo da história no clube. Bom, sobre esse negócio de estátua, ok, ninguém discute os méritos do Renato, merecedor dessa estátua.
mas o Grêmio também teve outros extraordinários jogadores, ídolos do torcedor, antes dessa fase, vamos dizer, mais, não sei se contemporânea ou moderna do futebol. Tá? Por exemplo, o Ayrton Pavilhão, o Ayrton Ferreira da Silva. O Grêmio, antes de dar uma estátua para o Renato, deu uma estátua para o Luiz Carvalho. Sim, no CT. Luiz Carvalho, e tem uma estátua dele. Claro, né, ali com muito menos pompas, né, foi inaugurada aquela estátua, mas Luiz Carvalho foi o presidente do Grêmio, jogador, né, e estava aposentado, voltou a jogar para ajudar o Grêmio e conseguiu ajudar o Grêmio, né, depois da sua aposentadoria jogando. Então, não sei quantos jogadores mais mereceriam, né? Sabe que eu sou um cara que eu nunca vou criticar a homenagem a ninguém, né? Eu acho que, né? Exatamente. Todo mundo ainda mais em vida, né? Todo mundo que é um puder ser homenageado reconhecimento. é legal. Quero mais é que todo mundo seja homenageado e faça bem. Bom, tomara que se pudesse. Do Grêmio sobre o jogo de amanhã nem tem muito o que falar, não. Acho que a principal atenção do Grêmio é para o jogo de hoje à noite, o São Luís e São José, que é o jogo que define onde o Grêmio vai jogar domingo. Se São Luís, uma viagem longa, tendo a Libertadores durante a semana contra o Universidade no Chile, ou São José jogando no gramado sintético. Dos dois jeitos é ruim, ou né? quem sabe num time alternativo contra o São José. Porque eu tenho certeza, o Tardelli não vai jogar contra o São Luís lá de titular. Mas amanhã ele pode... Mas eu não sei se ele jogaria contra o São José também no piso duro do sintético. Eu acredito que ele poderia jogar daí. É mais fácil. E se ele se lesiona no sintético? Mas é que daí é o si, né? Eu acho que de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer um dos adversários, o Grêmio vai com todo reserva. Todo reserva. Jogo lá todos reserva. Eu acho que domingo é reserva. É viagem ruim ou piso duro do sintético? Piso duro pode, fora ocasionar uma lesão. O Grêmio já está com um monte de lesão na defesa. Não, e até que não cause lesão, o sintético desgasta mais. Tá aí, por exemplo, que vai jogar com quem na defesa amanhã? Mas que não precisa muito. Amanhã? Amanhã tudo bem, né? Mas é domingo. Bom, mas aí é outro papo. Nós temos amanhã, estamos uma sexta-feira, ainda tem muito para frente. Eu não vou aqui, eu quero falar agora. Olha aqui, vamos encerrando o programa. Quero mandar um grande abraço e beijo, tá? Para minha querida Maria Beatriz Silva, a Beia do Menino Deus, e foi minha colega também na Prefeitura de Porto Alegre, que é madrinha, né? Minha e da minha mulher, que foi a Beia que teve a oportunidade, ou eu tive a oportunidade de ser apresentado para minha mulher pela Beia. Então, um beijo, Beia querida, muito obrigado pela audiência, assim como a todos vocês que nos acompanharam. Marinho, vem mais vezes aqui no programa, né, cara? Não tá sei. muito espaçado. Eu acho que o Diogo é contra ti. Eu acho que o Diogo, nosso produtor... Eu sou meio mascarado, Gente, voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com Virando o Jogo. E o convite agora para você ficar com o Virou Moda e a companhia da Ali Klein. Até amanhã. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.